boa tarde para você. Tá começando o Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o Barbinha da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos. A barba cada vez maior e cada vez mais branca também faz parte do show. Tá com soninho, Paulito? Ah, mais ou menos. Muito bem. Já tirei o cochilo. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta, o Luizão, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? Começando a Hora do Esporte de hoje, falando de basquete. Na sexta-feira, São José recebeu a Unifacisa da Paraíba pela sexta rodada do retorno do NBB 18. E o São José venceu pelo placar de 87-78 e com o resultado o time do técnico Cris Amed se manteve na sétima posição agora com 64% de aproveitamento na competição. Destaque para o Adiel, que anotou 26 pontos e foi o cestinha da partida. A gente está vendo aí melhores momentos do jogo. Paulito, o Adiel foi bem, só que o Adiel foi expulso da partida, né? Cometeu duas faltas antidesportivas no jogo, uma porque ele ficou encarando inclusive o adversário, o Coelho na verdade, ficou encarando o banco lá, ficou provocando, ele acabou sendo excluído da partida com duas faltas antidesportivas, mas não impediu aí a vitória e ele também ser o cestinha da partida. Paulito. Baita vitória do São José, importante, né, para poder se manter na sétima posição da tabela do NBB, ficar ali entre os 8 melhores. Eu acho que isso, sem dúvidas nenhuma, dá uma moral. São José teve esses jogos em casa agora e soube aproveitar muito bem, venceu, conseguiu convencer contra adversários que eram inferiores, mesmo assim, jogando nos domínios, eu acho que você tem que fazer o resultado positivo. E o Adiel agora não custou caro, mas tem que tomar cuidado, né? Até para poder provocar tem que ter malandragem também, não dá para poder ficar sendo expulso que prejudica o time, Vieira. Com certeza. O Big Mike, que desfalcou o time na última partida, voltou, né? Pôde jogar. Quem não voltou foi ainda o Dexter McClanahan com problemas no joelho. Aliás, ele está sendo avaliado de forma mais precisa. Talvez, Paulito, ele tenha que entrar na faca, talvez ele tenha que passar por cirurgia no joelho. O problema pode ser um pouco mais grave, a situação do Dexter McClanahan. Uma pena a situação do Dexter. Eu acho que era um jogador que ele estava começando a encorpar o grupo, né? Até mesmo sendo cestinha em várias ocasiões do São José, e agora ter que passar por uma cirurgia, eu acho que acaba sendo ruim para o atleta, para o clube também, mas sem dúvida o São José vai dar toda a estrutura para que o Dexter possa se recuperar e voltar às quadras. Uma pena mesmo, acho que é um desfalque gigantesco, Vieira. Sem dúvida alguma, aí só precisa ver o grau dessa lesão, né? Primeiro, se realmente vai precisar de cirurgia. Segundo, o tamanho dessa lesão, o tamanho da recuperação também para uma cirurgia de joelho. A gente sabe que joelho não é coisa simples, né? Às vezes a recuperação pode demorar aí 2, 3 meses, pode demorar 6 meses, 7 meses. Precisamos ver como é que vai ser. Primeiro, se realmente vai precisar entrar na faca ou não, e se precisar, o quanto tempo vai ficar fora de combate o Dexter McClanahan. Tomara que não precise entrar na faca, consiga se recuperar com fisioterapia, com medicação, com o que for necessário. Agora, se precisar, vamos torcer pela pronta recuperação do ala norte-americano da equipe do São José. Matheus, coloca pra gente a classificação do NBB. A gente vai olhar ali, ó. Lá em cima, Pinheiros, Franca, Minas, Franca, Brasília, Corinthians, São José é o 7º colocado, seguido pelo Paulistano. Unifacisa permanece na 9ª posição, Mogi em 10º. Vira a tabela porque o próximo adversário está nessa parte, lá embaixo, na 20ª posição. Vasco da Gama é o próximo adversário do São José. Quarta-feira, 8 horas da noite, ginásio de São Januário é o próximo adversário do São José. Tomara que o São José não reabilite os mortos aí, com todo respeito ao Vasco da Gama, porque foi assim contra o Botafogo. O Botafogo está subindo, ó. O Botafogo que saiu da vice-lanterna, já está lá na 17ª posição, já está brigando ali com o Pato, com o Rio Claro, para de repente entrar entre os 16 que avançam para a fase de mata-mata. Então, repito, próximo jogo do São José, 20 horas da quarta-feira, no ginásio de São Januário. Paulito.
Jogo importante para o São José também. Essas equipes que estão abaixo dentro da competição querem vencer quem está na parte de cima para tentar se reabilitar, para ganhar uma moral. Então, sem dúvidas, para o Vasco, todo jogo é um jogo da vida, né? Botafogo que trouxe reforços, se reformulou, está realmente brigando ali pela classificação, mas enfrentar a equipe do Vasco, independente da posição que eles estão, é sempre complicado e tem que ter alerta, Vera. Com certeza, a gente vai acompanhar de perto na quarta-feira mais informações desse confronto São José e Vasco da Gama pelo NBB, tá certo? Paulito, mudando de assunto, ontem, mesmo com o céu nublado, cerca de 450 pessoas participaram da primeira etapa da Trip Bike 2026, tradicional passeio ciclístico promovido aí pela Prefeitura aqui de São José dos Campos. A largada aconteceu às 7 horas da manhã no Parque Ribeirão Vermelho, no bairro Urbanova, reunindo ciclistas de diferentes níveis e amantes da bike e que gostam também do vento no rosto, né? O percurso, com 56 quilômetros, passou por trechos de serra e asfalto em meio à natureza, com destino ao distrito de São Francisco Xavier, na Zona Norte, passando ali pela Estrada da Casinha, em meio à Mata Atlântica, e também a Serra da Mantiqueira, mesclando esporte, aventura e contato com a natureza. Ao longo do trajeto havia sinalização adequada, equipes de apoio em pontos estratégicos, além de guardas civis municipais e agentes de trânsito para garantir a segurança e auxílio aos participantes. Também na prova havia distribuição de água, né, banheiros químicos, ambulância e caminhão para o recolhimento de bicicletas em caso de problemas mecânicos. Organizado 2 vezes ao ano, a Trip Bike reforça o incentivo à prática esportiva e também a valorização das áreas naturais da cidade. É um evento muito bacana. Agora, Paulito, você encararia 56 quilômetros de bike? Vieira, não tenho nem condicionamento. Só podia, né? Não tenho nem condicionamento físico para isso. Melhor deixar para o pessoal que gosta. A única bicicleta que eu ando é na academia, lá quando eu vou malhar, quietinho, no ar-condicionado, ventilador. Mas para quem adora a modalidade, sem dúvidas nenhuma, é uma baita aventura. Aquela estrada para São Francisco Xavier é linda mesmo, muito bonita. Então, não tenho dúvidas que o pessoal curtiu bastante, Vera. Não tenho dúvida. Parabéns aos participantes, parabéns à organização, sempre dando um show aí. Quem participa realmente fica muito contente de participar de um evento como esse, contemplar a natureza fazendo com aquilo que gosta. No caso, andar de bike, sem dúvida alguma, dá mais prazer ainda, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre o clássico entre São José e Taubaté, Taubaté e São José, clássico de número 75. Você sabe, né? Deu São José, mas a gente vai trazer mais detalhes depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar do clássico do Vale entre São José e Taubaté. Sexta-feira, o clássico de número 75 disputado no Joaquinzão, 75 ao todo, e esse foi disputado no Joaquinzão. Teve um bom público e 2 tempos distintos. Quem vai te contar a história do jogo é o João Delfino. As imagens são do Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! O sextou de Taubaté e São José foi com um clássico no Joaquinzão, um encontro de desesperados. O Taubaté, que estreava o técnico Fael Júnior, estava na zona do rebaixamento e sem nenhuma vitória no campeonato. O São José em um cenário um pouco melhor, mas também pressionado e fora do G8. Quando a bola rolou 7h30 da noite, vou te contar. Um primeiro tempo que deu um sono. A primeira finalização do jogo veio só aos 22, com Macário para o Taubaté. O São José tentou responder, mas também não levou perigo. Pelo menos a festa da torcida do São José estava bonita. E o primeiro tempo foi apenas isso. Vamos direto para a segunda etapa, porque aí sim o jogo foi outro. Na volta dos vestiários, o técnico Jorge Castilho resolveu mudar o time. Gabriel Ramos entrou e precisou de 40 segundos para abrir o placar. Cabeçada certeira depois do cruzamento de Matheus Rocha. São José 1-0. Depois do gol, o burro foi para cima, empurrado pela torcida. E deu certo. Aos 15 minutos o empate veio. Mica cruzou e quase fez um golaço.
Na sobra, Romarinho contou com desvio para enganar Gabriel Afonso e deixar tudo igual. 1-1. O jogo ficou aberto. Um show de contra-ataques. Primeiro, a Águia. E o Taubaté respondia da mesma forma em busca da virada. Depois disso, virou um verdadeiro ataque contra a defesa. Foi aí que Samuel Pires, goleiro do Taubaté, virou o personagem do jogo. Primeiro, ele salvou o que seria um golaço de Riquelme. Aos 21 minutos, quem evitou o gol da Águia primeiro foi a trave. Depois, na insistência do São José, Samuel fez um milagre no cabeceio de Lucas Reis. Martinelli bateu forte, mas também não venceu o goleiro taubatiano. O Taubaté acordou e foi a vez de Gabriel Afonso trabalhar para salvar a Águia em 2 tentativas do Burrão. E quando parecia que o São José veria o filme da última Série A2 se repetir, com o goleiro do Burro fechando o gol no Joaquinzão, o herói se tornou o vilão. Nos acréscimos, aos 47, Tomás Carvalho bateu fraco, Samuel Pires falhou e Michael Paulista, esperto, apareceu no lugar certo, na hora certa, para empurrar para o gol. Festa da torcida joseense no Joaquinzão. Ainda no último lance do jogo, o Taubaté tentou o empate, mas não conseguiu. Fim de jogo no Joaquinzão, com vitória da Águia, São José 2-1. Fizemos um grande jogo, primeiro tempo muito bom, segundo também, um clássico quando você vence dá moral, né? Ainda mais fora de casa, da forma como foi. Uma entrega muito grande dos nossos atletas, então estou muito feliz por ter vindo até aqui, ter ganho esse jogo. Eu vim trabalhando muito para essa oportunidade e a oportunidade, graças a Deus, foi hoje, no Clássico. Um jogo bom de se jogar, todo mundo gosta de jogar. Então, agradecer meus companheiros que me apoiaram muito. Eu tive uma lesão na pré-temporada e perdi a pré-temporada. Isso me atrapalhou um pouco, mas eu venho trabalhando com muita humildade. E, cara, 40 segundos, eu acho que a estrela, né? Eu fui iluminado ali e, graças a Deus, saiu o gol. E a gente fez por merecer por esse triunfo. Com a vitória no Clássico, o São José pode parar de olhar para baixo neste momento e começar a olhar para cima. Pela combinação de outros resultados, o time termina a 8ª rodada da Série A2 no G8. E agora nós entramos de vez no campeonato, manter os jogos no nível que nós estamos mantendo, com todas as dificuldades que nós estamos além com lesão de jogadores, mas a gente não se entrega em nenhum momento e a virada de chave ela veio hoje. Pois é, Paulito, o Jorge Castilho ali, ele falou do primeiro tempo. O primeiro tempo não foi tão bom assim não, como ele disse. O segundo tempo, sim, o São José produziu bastante. O Taubaté ficou em alguns momentos acuado durante a partida. Também teve chance, o Gabriel Afonso ali fez 2 defesas importantes também. E a infelicidade, né, do goleiro Samuel, que acabou falhando no final. Eu acho que na hora do chute ali, Paulito, ele fez aquilo que o goleiro costuma fazer, né, para tentar fechar um pouco mais o ângulo. Ele deu um passo para frente. E aí o jogador do São José já estava com o chute armado. A hora que ele deu esse passe, demorou para ele reagir. A hora que ele foi para a bola, foi meio pererecando ali, o gramado ruim também acabou atrapalhando. E mérito também do Michael Paulista, né? Que ele não estava do ladinho para poder tocar. Ele teve que dar uma corridinha, ficar atento no lance e poder fazer o gol que deu a vitória para o São José. Deixou o Taubaté na zona de rebaixamento e o São José entrando no G8. Com certeza, Vieira. Eu acho que a posição de goleiro é uma das mais ingratas do futebol, né? O cara tava fechando o gol, pegando até pensamento, só que méritos, como você bem disse, acho que de 2 fatores. Primeiro, o São José realmente no segundo tempo jogou muito melhor, colocou volume de jogo, pressão, quis o resultado positivo o tempo todo, e isso vale no benefício do Tomás Carvalho ter chutado de fora da área. Acho que quando você arrisca, você pelo menos oferece a chance do goleiro falhar, como aconteceu. E méritos, claro, do Michael Paulista, que dentro da área está atento.
Acho que você tem que acreditar até o último segundo num rebote, você tem que estar ligado mais do que os 90 minutos, né? Então, um belo gol e merecida a vitória do time do São José, com emoção, do jeito que um clássico pede. E agora o São José pode olhar mais na parte de cima da tabela, projetar, ser mais competitivo dentro do Paulistão A2, vai pegar agora adversários que se projetam também, né, para classificação dentro ali do G8, mas sem dúvidas nenhuma o São José tem possibilidades e chances de conseguir agora entrar de vez nessa briga, Vieira. Sem dúvida alguma. Esse clássico entre São José e Taubaté, na era profissional das duas equipes, foi o clássico de número 75 e o São José aumentou um pouquinho a vantagem em cima do rival. Agora, em 75 jogos, são 26 vitórias do São José, 22 empates, 22 vitórias do Taubaté e 27 empates. São José marcou 69 gols no Taubaté e o Taubaté 65 gols na equipe do São José. Bastante equilíbrio aí, né? O São José está com 4 vitórias a mais que o Taubaté, mas você vê ali, está tudo muito nivelado, não tem uma discrepância de vitórias para nenhum dos dois lados. Portanto, aí muito equilíbrio nesse retrospecto do Clássico do Vale. Matheus, coloca pra gente, por favor, os jogos desta 8ª rodada, que começou justamente na sexta-feira com o clássico Taubaté e São José. Esse jogo seria no sábado, mas por conta do carnaval lá em Taubaté foi antecipado. 2-1 para o São José. O São Bento, aleluia, conquistou o primeiro ponto, hein? O São Bento, o ruim com o pior, né? O Grêmio Prudente ali também não conseguiu a vitória contra o São Bento jogando em Sorocaba, e o São Bento conquistou o seu primeiro ponto em 8 rodadas, né? O São Bento vinha de 7 jogos, 7 derrotas, na 8ª rodada conquistou o seu primeiro ponto. Inter de Limeira venceu o Votuporanguense 2-0, o Água Santa bateu o Juventus 2-1, o Ituano, líder da competição, bateu o Santo André por 1-0, a Ferroviária perdeu em casa para o 15 de Piracicaba, o próximo adversário do São José. Linense ficou no empate com o Osasco Sport em 2-2, Osasco Sport só empata também, hein? E Monte Azul e Sertãozinho, você está vendo ali, ó, o jogo foi adiado por conta das chuvas, muita chuva lá em Monte Azul Paulista, no Patrícia Arroio, lá em Monte Azul. Rapaz, lá em Monte Azul é um calor desgracento, lá já fui umas 2, 3 vezes para lá. Nossa, é quente demais a cidade e choveu uma barbaridade, sem condições nenhuma. A Federação Paulista vai remarcar o jogo, em princípio seria no dia seguinte, mas por conta de ter rodada domingo e quarta, eles vão remarcar esse jogo por algum momento aí, então não vai acontecer hoje esta partida não. Vamos ver como é que ficou a classificação, porque o São José aparece dentro do G8. O líder é o Ituano, como eu disse, seguido pela Ferroviária, Água Santa, 15 de Piracicaba, próximo adversário do São José, Votuporanguense e Juventus. São José é o 7º colocado, Santo André o 8º. Se terminasse hoje, estas 8 equipes estariam classificadas para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. O Matheus já virou a tela, mostrando ali, ó, Sertãozinho, Linense, Inter de Limeira, Osasco Sport e Monte Azul, Grêmio Prudente. Lembrando que Sertãozinho e Monte Azul tem um jogo a menos por conta do jogo adiado de ontem. O Taubaté na zona da degola com apenas 4 pontos e sem nenhuma vitória ainda na competição. E o São Bento lanterna com apenas 1 ponto. Por incrível que pareça, o São Bento com apenas 1 ponto e apenas 1 vitória e 7 derrotas na competição. Se vencer o próximo jogo, é que o saldo de gols do São Bento é ruim, né? Mas 2 vitórias, ele pode até, de repente, passar o Taubaté, passar o Grêmio Prudente aí. Você vê como é que está nivelado por baixo, a parte de baixo da tabela. Paulito, agora, pauleira para o São José, 15 de Piracicaba na quarta-feira. Vieira, tudo embolado dentro do Paulistão A2, mas é a característica mesmo dessa competição. E 15 de Piracicaba está embalado, né? Conquistou uma importante vitória contra a Ferroviária, só que o São José também chega com moral, chega com confiança e chega num crescimento, né? Eu acho que o trabalho do Jorge Castilho está funcionando, está dando certo, os jogadores compraram a ideia, então acho que é jogo de igual para igual, Vieira. Muito bem, muito bem. Eu esqueci de colocar aqui, Paulito, mas o São José anunciou um novo zagueiro, né? O São José anunciou um novo zagueiro. Na quarta-feira a gente traz detalhes deste novo contratado do São José, porque o Léo Rigo, que se contundiu ainda em definição, as primeiras informações preliminares que o Léo Rigo só volta
para uma possível segunda fase de campeonato, hein? Ele que vinha sendo o zagueiro titular junto com o João Ramos, então é algo que preocupa. E o Lucas Múfalo, que também fez a sua estreia recentemente aí com a camisa do São José, se contundiu. Esse não tem nenhum prognóstico ainda, mas para eles terem apresentado, queimado a última contratação com um zagueiro, se não me falha a memória, é Euler o nome do zagueiro. Euler, que não é o filho do vento, mas é zagueiro também. Euler chegou para vestir a camisa do São José, zagueiro, vem agora porque provavelmente a contusão do Léo Rigo não é qualquer contusão e o Lucas Múfalo também pode ser que seja algo mais duradouro. Paulito, 30 segundos para você. Sem dúvidas, precisa reforçar, né? O sistema defensivo, ele exige essa rotatividade. É uma pena, porque o Léo Rigo era capitão do time, vinha bem, estava também numa crescente junto com todo o elenco, fazendo uma boa dupla com o João Ramos, mas acho que o Irã, que jogou contra o Taubaté, também foi bem, deu conta do recado. Então, o São José, nessa posição, aparentemente está bem servido, Vieira. Muito bem. Próxima quarta-feira, então, São José e 15 de Piracicaba. Jogo bom, jogo grande, jogo para a gente acompanhar e ver como é que o São José vai se comportar, jogando fora de casa contra um adversário também que vai brigar pelo acesso para a primeira divisão. Vamos acompanhar de perto na quarta-feira mais detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que faz o último intervalo do dia. Na volta tem informações do vôlei também, da nossa querida Copa Capivara. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, agora para falar de vôlei. Hoje o São José tem mais um confronto direto na Superliga Masculina de Vôlei. O time do técnico Flavinho encara o Monte Carmelo fora de casa e precisando da vitória para tentar se distanciar da zona de rebaixamento e justamente se aproximar do próprio time de Monte Carmelo. Ou seja, jogo mais do que importante para o São José. É adversário direto, está ali na parte de baixo, Paulito. Lembrando que no confronto aqui em São José dos Campos, o Monte Carmelo aprontou para cima do São José. Sem dúvidas, acho que é o tipo de confronto que o São José não pode pensar em negociar pontos, precisa vencer para poder respirar um pouco mais aliviado na parte de baixo da tabela. Se o time quer permanecer na primeira divisão, uma partida como essa é importantíssima e tem que estar ligado o tempo todo, Vieira. Não pode vacilar, não pode oscilar dentro dos sets, como tem acontecido dentro dessa competição, porque Monte Carmelo também está brigando ali para escapar e, sem dúvidas nenhuma, qualquer vacilo eles vão tentar aproveitar, Vieira. O time de São José não pode deixar de vencer nos confrontos diretos. Como acabou perdendo em casa esse jogo para o Monte Carmelo, agora é tentar se recuperar vencendo mesmo fora de casa. Falando um pouquinho do jogo, o levantador e um dos mais experientes do vôlei São José, o Bruno Canhoto, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre a partida de hoje à noite contra o Monte Carmelo. Diz aí, Bruno! A gente tem que estar preparado desde o começo, né, do jogo para entrar no mesmo ritmo deles, porque é uma equipe que vem numa crescente, vem fazendo uma Superliga impressionante, sabendo disso, precisando muito da vitória também. A gente vai entrar lá para pelo menos cometer um crime lá em Monte Carmelo e trazer 3 pontos para casa. O Bruno Canhoto é uma figuraça. Pelo menos cometer um crime e conquistar os 3 pontos. É claro que ele falou, né, de uma linguagem figurada ali, mas o Bruno Canhoto é uma figuraça. Ou seja, o time está animado para, de repente, ir lá em Minas Gerais e conquistar a vitória, Paulito. A mentalidade do time tem que ser essa mesmo, Vieira. Não dá para poder sair aqui de São José, ir lá para Minas e não querer um outro resultado que não seja a vitória, né? E o Bruno, como um dos mais experientes do grupo, é bacana ter essa mentalidade que acaba impulsionando os outros atletas também, Vieira. Com certeza. Quem também falou sobre a partida de logo mais é o técnico do São José, o Flavinho Tavares. Diz aí, Flavinho! Esse jogo contra Monte Carmelo, pra gente, é um jogo muito importante para nossa continuidade na competição. É um jogo extremamente difícil, jogar contra eles já foi muito complicado no turno. Aqui dentro de casa, quando eles jogam lá em casa, na casa deles, é mais difícil ainda, é um time muito aguerrido, sensação do campeonato, mas nós nos preparamos bem durante a semana, tivemos uma semana intensa de treinamentos para que a gente possa chegar lá em condições de brigar pela vitória, que é extremamente importante para a nossa continuidade na Superliga. Tá aí o Flavinho também, sempre muito consciente da situação, consciente do adversário que vai enfrentar. Sem dúvida alguma vai ser um jogão, né?
é na parte de baixo da tabela? É, mas também tem a briga ali, né? Zona de rebaixamento. São José... Aliás, Matheus, coloca pra gente aqui a classificação já, pra gente antecipar as coisas. Lá em cima, Cruzeiro, Campinas, Praia, Minas, Suzano, Goiás, Guarulhos e SESI Bauru, os 8 primeiros. Se terminasse hoje, estas 8 equipes estariam classificadas para os playoffs. Aí vem ali, ó, 9º colocado, Monte Carmelo com 20 pontos. 10º, São José com 14. Uma vitória do São José por 3-0 ou 3-1, coloca o São José com 17 pontos, se aproxima do Monte Carmelo. O Monte Carmelo ainda está tranquilo ali, o São José, mesmo se perder, sabe que o São José não vai ultrapassar. Uma vitória por 3-2, aí o São José encosta, mas também não tanto assim. Mas o mais importante é se afastar do Joinville, que é o 11º colocado e primeiro time dentro da zona de classificação. Paulito, 30 segundos para você. Vera, tudo aberto, acho que dentro desse confronto, dá para ver nas declarações do São José que eles estão respeitando muito o adversário, mas uma coisa é respeitar, outra coisa é deixar de jogar, né? Acho que o São José vai brigar realmente para poder tentar pelo menos 2 pontinhos, cometer um crime, como diria o canhoto. Que beleza, sucesso aí para o São José, para o vôlei São José. Paulito, mudando de assunto no pique, falando agora da terceira Copa Noel Moraes de futebol amador, que foi apelidada carinhosamente aqui por nós do Hora do Esporte como Copa Capivara. Aconteceram os 2 jogos das semifinais que definiram os finalistas da competição. Vamos ver os resultados, quem foram os finalistas? Primeiro jogo, bem bolado, bateu a equipe do Vila dos Amigos por 3-1. Bandeirantes ficou no empate com o Trem da Leste 0-0, mas venceu nos pênaltis 4-1. A final, então, portanto, ficou desta forma. Tem aí, Matheus, a tabela da final? Tem aí, ó. Bandeirantes, que é o mandante, melhor campanha geral da competição, recebe o bem bolado, local e horário ainda a definir. Já teve 6 edições da nossa famosa Copa Capivara. Antes tinha um outro nome, agora tem de 3 edições para cá, por isso que é a terceira edição, a Copa Noel Moraes 2026. É a 4ª vez que o Bandeirantes chega a uma final desta competição, Paulito. Acabou indo favorito para a decisão, né? Bandeirantes é uma equipe forte também, qualificada, acho que está bem entrosada, então sem dúvidas nenhuma vai ser um jogaço, vai movimentar demais ali a região norte. Todo mundo que gosta de um futebol bem jogado, disputado, vai lá assistir, Vera. Sem dúvida alguma. Parabéns aos finalistas, a gente traz mais informações para você na quarta e também na sexta-feira, tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu, Vera. Tá na hora, tá com soninho, Paulito. Vambora. Paulito, grande abraço pra você. Sempre bom tê-lo aqui no Hora do Esporte. Te espero quarta-feira pra gente atualizar as informações esportivas da nossa cidade. Com certeza, Vieira. Quarta-feira estarei mais acordado aqui no Hora do Esporte. Segunda-feira. Que beleza. Luizão, grande abraço pra você. Sempre bom tê-lo aqui. Aê, o nosso soquinho maroto. Luizão sempre levando a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão em grande equipe. A gente volta na quarta-feira pra te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço. Até quarta. Tchau, tchau.